Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Salmo de número 108, versículo 1. Assim declara o salmista: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. O salmista coloca aqui a palavra de Deus, que é como a base para o que nós precisamos. E a maioria dos salmos que foi escrita por Davi, e nas declarações dele nós vemos que nem sempre ele enfrentava momentos fáceis, mas ele tinha uma postura de voltar para Deus, de se levantar em meio à dor e dar louvores ao nome de Deus. E neste salmo ele afirma: firme está o meu coração, ó Deus. E tenho a certeza que este posicionamento é o que fazia vencer. Mesmo enfrentando grandes adversidades por causa do seu reino e por causa do problema ou dos problemas pessoais. E na nossa vida com Deus, nós vamos precisar muitas e muitas vezes ter uma posição firme, se quisermos chegar bem até o final da situação em que vivemos. Imagine que você está no meio de pessoas que te empurram de um lado para outro, tentando te derrubar. O que vai te manter em pé? Uma base firme. Se você estiver distraído ou com o corpo relaxado, no primeiro empurrão que te derem, você vai para o chão. Mas se os seus músculos, se você estiver firme, estiver apercebido, com certeza você não vai. Portanto, fica essa palavra inicial para a noite desse dia, de que o nosso coração precisa estar firme na palavra de Deus. A base de nossa vida cristã é a palavra, e essa é uma expressão que nós precisamos ter, de uma fé viva, de uma fé firme, de uma fé inabalável, acima de tudo e acima de todos. Que nosso Deus possa nos conceder uma fé verdadeira, de uma postura real, para estarmos firmes na palavra, nas promessas do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o teu nome. E nesse nome, ó Pai, nós lançamos todas as nossas necessidades, toda a nossa precisão diante do Senhor. Mas antes, ó Pai, queremos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, te dizer muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes e inúmeras maravilhas em nosso meio. Queremos, ó Deus, apresentar diante do trono da graça a nossa vida, quando nós, na noite desse dia, estamos em famílias, adorando ao Senhor em nossos lares. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, derramar chuvas de bênçãos em nossas vidas, sobre nós, nossos familiares. Ó Pai, visitando os enfermos, curando-os em nome do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, lançamos mão do nome do Senhor, para pedir ao Senhor a benevolência, a generosidade, a ação graciosa do Senhor sobre os enfermos de nossas famílias, de nossa igreja. Curando-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Estando, ó Deus, com aqueles que estão à frente, tratando, ó Deus, de pessoas que estão carecendo. Senhor, visite os hospitais, visite, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, ó Deus, aqueles que trabalham em ambulância, no socorro, em corpos de bombeiro, na defesa civil, aqueles que estão trabalhando a favor da vida. Visite-os neste momento. Pai Santo, queremos pedir a bênção do Senhor pela nossa igreja. Queremos pedir a bênção do Senhor pelo nosso presbitério, pelo nosso sínodo, que esses concílios, ó Deus, que irão reunir-se nos próximos dias, possam ter, ó Deus, a orientação do Senhor para tomar decisões que glorificam o teu santo e glorioso nome.
Visita a tua igreja. Dá-nos, ó Pai, um crescimento numérico, um crescimento financeiro e muito mais o conhecimento do Senhor. Que possamos crescer, ó Pai, na intimidade do Senhor, porque o Senhor se dá a conhecer aqueles que amam, ó Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua bênção nessa noite, visitando cada família, visitando, ó Deus, cada criança, cada adolescente, cada jovem, mulher, homem, adulto, velho, enfim, ó Deus, que as nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor nesse dia. Abençoando o Senhor, cada sociedade desta igreja, abençoando o conselho, a junta diaconal, a equipe de louvor. Dê, ó Deus, dia após dia, sabedoria aos teus filhos, no aprendizado de hinos, para junto com a igreja louvar e merecer o teu santo e glorioso nome, aquecendo assim a nossa fé. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça. Aguardamos a intervenção do Senhor, a intervenção que o Senhor já fez no passado, quando o teu povo, que saiu do Egito, estava, Deus, em frente ao Mar Vermelho e atrás vinham os soldados egípcios, e o Senhor, Deus, manifestou o teu poder, a tua graça, dando a saída, que nesses dias de pandemia, ó Pai, de isolamento, o Senhor possa intervir, dando-nos uma saída, Senhor, uma tranquilidade aos nossos corações. Pelos familiares que têm perdido seus entes queridos, pedimos que o consolo do Senhor possa ir aos corações. Pai, visita o teu povo com a tua graça, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Yeah.
Irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo do livro de Tiago, quero convidar os irmãos a verem suas Bíblias no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, e aprendermos com o apóstolo Tiago mais umas lições para as nossas vidas cristãs, ou para a nossa vida cristã no nosso dia a dia. Assim registra o texto sagrado: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porquanto o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Antes de nós, então, darmos um prosseguimento mais profundo a esses 13 versículos, a essa perícope que o apóstolo Tiago deixa para nós, e que a Septuaginta, então, ao dividir, trouxe para nós, e até dizendo como tema: não se deve fazer acepção de pessoas. Nós queremos fazer uma subdividida, né, ou dividir esse texto, essa sessão, que vai ficar da seguinte forma. O primeiro versículo, então, nós temos o tema do texto completo: não tenhais em vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aqui de imediatamente a gente já pode estudar e dizer o que nós iremos tratar. Tiago vai tratar de uma forma clara que em Cristo todas as nossas diferenças são niveladas, isto é, não pode haver acepção de pessoas. No versículo 2 ao versículo 4, nós vamos encontrar uma repreensão contra o pecado específico: exaltação dos ricos e opressão dos pobres. Portanto, de onde vem essa obsessão de favorecer aos ricos e de desagradar aos pobres? Além dessas considerações, nós devemos pensar na lei do amor, que nunca diz: amai aos ricos e desprezai aos pobres, mas antes amai ao próximo.
Esta é a lei. Essa lei régia que o apóstolo Tiago deixa claro para nós. O que certamente inclui que tanto os pobres como os ricos, tanto os de muita como de pouca influência na sociedade. Portanto, no caso daqueles para quem escrevia Tiago, a lei ordenava o amor que eles não exerciam. Por isso ele está combatendo essa falta do exercício cristão para com o pobre. Continuando, na terceira divisão nós vamos verificar o versículo 5º ao versículo 7º, uma repreensão que é direta. Sois insensatos por exaltar os ricos, se vós mesmos sois oprimidos por eles na sociedade. Pois é evidente que Deus deixou de lado aos ricos e escolheu aos pobres. Assim o apóstolo Tiago descreve no versículo 5º ao versículo 7. Uma quarta divisão que nós queremos trazer é que no versículo 8 ao versículo 9, então a lei contém o mandamento do amor ao próximo. Não estareis cumprindo esse mandamento se desprezais aos pobres. E ainda, no versículo 10º ao versículo 11º, a sexta divisão é que a lei exige obediência completa. E não oferecer-lhe é ficar condenado. Ou não obedecer à lei é ficar condenado. Abusar contra os pobres merece condenação. Ainda, a sétima divisão diz que o 12º, a lei nas mãos do Evangelho não se mostra menos severa. E ainda a última divisão, nós vamos verificar no 13º, que se alguém não mostrar misericórdia para com o próximo, não poderá receber misericórdia. A sessão inteira faz então um resumo do que foi introduzido, que nós já falamos, do versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 1. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão humilde deve se gloriar na sua dignidade e o rico na sua insignificância, e assim ele trata fazendo um resumo. Bem, queridos, partindo então para o nosso estudo mais aprofundado, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver que nós temos um problema aqui. É o homem pobre e o homem rico. E este é o problema que Tiago discute na primeira metade, então, desse segundo capítulo de sua carta. Isso é, do versículo 1 ao versículo 13, que ele considera o favoritismo ou a exclusividade. E nestes versos, então, Tiago ele descreve o problema da exclusividade de forma tão destacada, em linguagem tão específica, que nós ficamos convencidos de que ele está descrevendo algo também que ele mesmo viu na igreja de Jerusalém, onde ele estava trabalhando e que se aplica também aos nossos dias. Quero reler mais uma vez com você o versículo 1 ao versículo 4 do mesmo texto, e com bastante atenção. Veja bem: meus amados irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, a tradução lá vai trazer mesmo sujo, fedorento, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado de meus pés. Tiago então pergunta: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, críticos, tomados de perversos pensamentos?
essa era a verdade. E o que nós vamos observar, que não era apenas em Jerusalém que esse problema existia. Nós o vemos em torno de nós mesmos, em nossos próprios círculos de amizade. Nós tendemos a dar a preferência para as pessoas que todos julgam importantes. Isso, eu acredito que você pode configurar isso na sua mente. Isso é verdade que o pastor está falando. Porque as pessoas que têm dinheiro, poder ou posição, elas recebem uma atenção especial. Então, queridos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, Tiago ele aprofunda com clareza que em Cristo todas as nossas diferenças, elas são niveladas. No versículo 1, então, nós vamos ver que ele vai tratar de uma proibição da acepção. Observe o versículo 1, mais uma vez. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Refere-se à discriminação quanto ao pobre, resultado de um perverso pensamento, versículo 4. E Tiago nos dá duas razões pelas quais os cristãos devem evitar esse tipo de favoritismo. Primeiro, o tratamento preferencial prestado ao rico estabelece um franco contraste com a atitude de Deus que escolheu os pobres para serem ricos na fé. Versículo 5 ao versículo 7, observa o contraste. Não são eles, ouvi-me, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago, ele traz esse contraste, essa diferença, esse julgamento, que ele encerra no versículo 4, chamando de perversos pensamentos. A segunda razão é que o favoritismo, ele é condenado pela lei, isto é, pela lei régia, que exige amor ao próximo. E nós já falamos lá na introdução que a lei, ela não nos manda amar o rico e desprezar o próximo. Ela nos ordena a amar o próximo. E esta é a lei régia, amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, queridos, o favoritismo, ele é proibido logo de início, no versículo 1 do capítulo 2. A outra questão que nós vamos verificar é que o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo de Cristo. Versículo 1, versículo 4, que nós já lemos. E Tiago aponta para os seus leitores o modelo do Senhor Jesus Cristo. E não é mesmo por acaso que Tiago começa o capítulo dizendo: meus irmãos, não tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A sua ênfase é em Jesus, bem como lembrar os seus leitores sobre o forte exemplo e modelo que é Jesus. A palavra Senhor da glória também é importante, porque ao referir-se a Jesus como glorioso, Tiago está nos lembrando não apenas do humilde e pobre Jesus dos dias da sua humilhação terrena, mas o Jesus que existia em glória com o Pai antes da encarnação e que existe ainda mesmo ou na mesma glória agora. Por isso ele faz uso desse jogo de palavras, considerando o Senhor Jesus como o Senhor da glória.
o antes e o agora. Ele é o modelo. Jesus ele não fez acepção de pessoas. Nós podemos observar que ele estabeleceu contato, relacionamentos com todos os tipos de pessoas. Com Zaqueu, publicano, que era rico, com Mateus, que homens que tiveram uma boa influência, que eram bem considerados, mas também ele vai a certos lugares que pobre, o próprio Senhor Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. Então o Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele é um modelo, exemplo para nós. Uma quarta lição que nós queremos tirar nesta noite, nessa perícope, quando Tiago trata dessa forma clara que em Cristo as nossas diferenças são niveladas, é sobre o valor individual, versículo 5 ao versículo 7. E aí eu preciso mais uma vez ler com vocês. Ora, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então nós precisamos valorizar o indivíduo. Tiago ele fala sobre o valor inerente do que é pobre e, portanto, geralmente menos importante aos olhos do mundo. E é verdade que Deus também salva os ricos, mas na Bíblia ele parece expressar uma preocupação especial pelos pobres, pelos desamparados, pelos sem esperança, porque Jesus também veio para esses, então ele vá à procura desses. Sabemos que Deus se preocupa tanto com os ricos como os pobres. Jesus Cristo veio para salvar todos os pecadores, independente de classe social ou raça. A pergunta que Tiago está fazendo é algo mais ou menos assim: se Deus agiu dessa forma, se Deus se estendeu para salvar os pobres, os quais ele conta como especiais, essa não deveria ser também a nossa posição, a nossa atitude para com aqueles que são seu povo? Por que nós estamos invertendo as coisas? É essa lógica que Tiago está tratando. Deveríamos tomar umas atitudes como nosso Deus, tratar todos por iguais, tudo nivelado, ninguém é superior, todos são salvos pelo sangue de Cristo, todos são amados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta lição que nós queremos ainda tirar na noite desse dia é que Tiago agora ele vai lidando com o pecado, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, a lei régia é porque ela é válida no reino de Deus, porque o seu autor é o Rei Supremo e porque inclui todas as outras leis que governam as relações humanas. Por isso que é tratada da lei régia, lei do reino de Deus. E agora, começando então o versículo 8, ele fala de uma forma mais poderosa, dizendo que o favoritismo que nós praticamos e que consideramos sem importância é, na verdade, um pecado muito sério. E um pecado que vai nos trazer julgamento. Mas talvez ele também esteja pensando no ensinamento de Jesus, conforme ele registra, o próprio Senhor registra em Mateus capítulo 22. Eu quero dar tempo para você abrir esse texto, versículo 37 ao versículo 40 de Mateus 22. Assim, ele registra
versículo 37 ao versículo 40, que ele está falando do grande julgamento, onde ele é perguntado, os intérpretes da lei, os fariseus, perguntam ao Senhor Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus também citou. E agora Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, ele lembra das palavras do Senhor Jesus. O que Tiago acrescenta é isso: se você quebrar a lei, e realmente a quebra no tocante ao favoritismo, é porque você não está amando o seu próximo como a ti mesmo. Então você não quebrou apenas uma lei e permanece condenado por ela, mas quebrou da mesma forma toda a lei. Então, cuidado com o favoritismo. Isso é condenado na Bíblia. E fechando a última lição, nós vamos então que Tiago trata no versículo 12 ao versículo 13, é sobre o julgamento e misericórdia. Observa bem. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que não há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, no final dessa sessão, Deus nos fala através de Tiago sobre misericórdia e julgamento. E nesses versos, ele nos lembra que existe uma coisa chamada julgamento, e que o julgamento cairá sobre aqueles que quebrarem a lei de Deus. À luz do julgamento futuro, Tiago insiste que nós reexaminemos o nosso relacionamento com as outras pessoas da mesma forma que com Deus. Observe como nosso Senhor tratava os destituídos, necessitados, pobres, sem importância, e essa mesma atitude deve estar em todos nós. Tiago nos pergunta: a sua vida combina com o que você ensina? Quem são os seus amigos? Eles deveriam ser aqueles que não têm amigos, aqueles que não atraem a atenção do mundo, aqueles que seriam negligenciados, a não ser pelos cristãos, aqueles que precisam de pessoas com amor verdadeiro para ser suporte e referência para eles, que os ensine o valor da vida e a esperança que só Cristo proporciona. Você também deveria alcançá-los e incluí-los pelo amor do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho. Portanto, fale e convide aquele amigo ou aquela amiga mais próximo de você para conhecer seu amigo Jesus Cristo. Traga-o à igreja e você então estará exercitando a lei. E eu quero desafiar você, meu amado, e também a mim próprio, para fazer uma análise do nosso relacionamento, se realmente nós temos tido favoritismo, se realmente nós temos feito acepção de pessoas no nosso relacionamento, no nosso cumprimentar. Quem é que você cumprimenta mais? Aquela pessoa mais chegada? Por que você não cumprimenta os demais irmãos? Cuidado com o favoritismo. Então vamos nivelar todos, seja idosos, seja jovens, adolescentes. Vamos tratar como irmãos em Cristo. São membros do corpo do Senhor Jesus e necessitam de ser tratados como membros do corpo. Amém? Que essa lição desta noite possa
falar profundamente aos nossos corações e que nós venhamos a pensar no nosso relacionamento, se realmente temos tido acepção de pessoas. Se temos tido, vamos pedir perdão ao nosso Deus e Pai e pedir a Ele que nos ajude a amar as outras pessoas, de tal maneira que o Senhor Jesus também os amou, nós assim possamos amá-los. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, sem acepção de pessoas, o Senhor nos amou. O apóstolo Pedro fez essa observância quando estava na casa de Cornélio e que ele viu que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, ó Pai, nós temos pecado contra o Senhor, contra o nosso próximo, em ter esse favoritismo nos nossos grupos. Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos, ó Deus, para vivermos um evangelho puro, verdadeiro, em instrução da Tua palavra. Como diz o apóstolo Tiago, que possamos colocar em prática esses ensinos para honrar e bendizer o Teu santo e glorioso nome. Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos ao Senhor essas bênçãos. Queremos, ó Pai, apresentar diante do trono da graça a vida de cada irmão dessa igreja, cada família, cada membro, a vida daqueles que têm nos acompanhado. Que o Senhor visite-os em nome do Senhor Jesus. Aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que possamos, ó Deus, ter essa preocupação e convidá-los para vir ouvir falar de Jesus. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Dá-nos, ó Pai, o crescimento do conhecimento da verdade do Senhor, da vontade do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o crescimento numérico, ó Deus, em tempos de pandemia. Dá-nos, ó Pai, o crescimento financeiro, que assim possamos ter para cumprir os nossos compromissos, ó Deus. Venha nos abençoar. Tu és dono do ouro e da prata. Venha mover, ó Pai, os nossos corações. Queremos apresentar, ó Deus, cada grupo desta igreja, o conselho, a junta diaconal, a mocidade, a SAF, a UPA, as nossas crianças, a escola bíblica dominical, a equipe de louvor. Senhor, visita os nossos irmãos, as nossas irmãs, que tenham, ó Deus, tido a preocupação com o louvor do Senhor, que possam eles procurar aperfeiçoar para o Teu louvor dia após dia. Pai, nos dê, ó Pai, uma profundidade de um relacionamento com o Senhor, de um conhecimento do Senhor, de uma intimidade com o Senhor, que possamos aprimorar os nossos conhecimentos do Senhor em nós.